que eu considero muito, muito importante. Esse tema faz parte daquilo que eu tenho estudado durante algum tempo e eu quero dividir com você esse assunto aqui. Nós vamos usar alguns versos da Bíblia e eu quero que você preste bastante atenção e, se possível, se você tiver condições, anote algumas coisas, porque nós temos a tendência, todos nós, de nos esquecermos de alguns detalhes. Então, alguns textos bíblicos eu vou comentar e, se você quiser, você pode fazer então isso, pode anotar, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar você. Bom, nós vamos dividir o nosso assunto aqui em alguns capítulos, mas eu preciso dizer para você que o nosso foco são essas 3 palavras que aparecem aí: identidade, contexto e missão. Nós vamos trabalhar com essas 3 ideias aí. Então, tudo quanto nós falarmos, tenha em mente que nós vamos abordar esses 3 aspectos que você está vendo. Antes de eu prosseguir, eu preciso dizer para você quais são os capítulos. São esses aqui. O primeiro capítulo que a gente vai tratar, ninguém falou mais nada. O segundo capítulo, ninguém viu que mudou. O terceiro capítulo, ninguém sentiu falta deles. E o último, ninguém percebeu a relação. Eu preciso dizer para você um pouco sobre o título, e eu vou tentar voltar aqui. Pronto, consegui. Quando você ouve essa expressão, sabor alguma coisa, ela tem conotações diferentes. Antigamente, quando você ia até o mercado e comprava um suco sabor laranja, você sabia que aquele produto imitava o aroma natural da laranja. E isso para vários outros tipos de produtos, evidentemente, não só para sucos. Desde doces, balas ou qualquer outra coisa que você fosse comprar, especialmente alimentos. Mas hoje em dia essa expressão ela ganhou uma outra ideia. E é engraçado como as coisas acontecem, porque a linguagem vai mudando, as expressões aparecem de tempos em tempos. E quando hoje se usa essa expressão, especialmente nas redes sociais, quando você ouve dizer que alguma coisa tem sabor de alguma coisa, significa que não é exatamente aquilo. Por exemplo, a seleção brasileira tem sabor de campeão, quer dizer, não vai ser campeão. É uma ironia que se usa hoje em dia e que provavelmente os adolescentes estão mais acostumados do que nós adultos. Então, sabor de alguma coisa quer dizer que é uma imitação, é falso, não é aquilo. Então, o título, ele mostra pra gente que, infelizmente, nós estamos diante de uma realidade em que muitas pessoas, elas têm vivido a sua experiência cristã com um sabor adventista. Não exatamente com aquilo que deveria ser, mas com uma versão menor, inferior, e que a gente precisa rever. E, dito tudo isso, explicado isso, nós vamos então para o nosso primeiro capítulo. Ninguém falou mais nada. E esse capítulo aqui, ele é importante porque é muito provável que alguns de nós tenham falsas ideias sobre a sua própria identidade. Eu gosto de lembrar que quando eu era pequeno, uma vez eu cheguei para o meu pai e disse assim: pai, eu queria tanto ser americano, porque os filhos são feitos por norte-americanos. Mas o meu pai me avisou: mas você é americano, você está no continente americano. E eu não sabia disso. A gente muitas vezes pode ter ideias erradas sobre a sua origem, sobre a sua formação, sobre a sua própria importância, para bem e para mal. E isso acontece também com a nossa experiência religiosa. E eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 textos que falam de forma assim muito importante da nossa identidade. Eu vou ler esses textos e vou comentá-los. É bem verdade que a gente não consegue explicar de forma completa todos eles no curto espaço de tempo que vamos ter. Então eu vou procurar ser bastante pontual naquilo que eu vou comentar, para que fique assim bem entendido, não exaustivamente entendido, mas que fique claro, para a gente entender o ponto que o texto está dizendo aí. Então, Apocalipse 10, verso 11, diz assim: então me foi dito, é necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis.
Apocalipse 10 é uma visão em que João se vê diante de um livrinho. O anjo manda que ele coma esse livrinho. Essa experiência por si só não é original e nos faz lembrar do livro de Ezequiel. Ali em Ezequiel o profeta come também o livro. É claro que se trata de uma visão, não de algo literal, algo que de fato aconteceu. E nessa visão de João, ele começa a comer o livrinho e ele percebe duas coisas. Primeiro, que o livro é muito agradável, é muito doce ao seu paladar, mas quando chega ao estômago, é amargo, aquilo faz mal para ele. Essa visão foi compreendida no contexto do milenismo, dentro da história do movimento que daria origem à Igreja Adventista, especialmente relacionada com o grande desapontamento. Para resumir essa experiência sem gastar muitos detalhes, você sabe que Guilherme Miller predisse a volta de Jesus para quando? Para que dia? Se você falou 22 de outubro, a resposta está equivocada. Guilherme Miller nunca falou dia 22 de outubro. Quem falou do dia 22 de outubro foi Samuel Snow. Guilherme Miller nunca se preocupou com dia nenhum. Guilherme Miller se preocupava com um ano. Ele dizia que Jesus Cristo voltaria entre 43 e 44. Depois de marcar a data para o final da primavera, Guilherme Miller então se viu numa sinuca, porque a primavera de 44 havia passado e Jesus não tinha voltado. Foi nesse momento que surge a figura de Samuel Snow, estudando as festas da primavera e entendendo que naquele ano, segundo o calendário dos judeus caraítas, o dia da expiação aconteceria no dia 22 de outubro. Por que os judeus caraítas? Os judeus caraítas eram uma espécie de reforma protestante dentro do judaísmo. Eles estavam muito preocupados em ser fiéis às Escrituras. Portanto, naquele momento, era o calendário mais preciso que havia. É bem verdade que o próprio Miller resistiu até onde ele pôde a essa ideia de que Jesus voltaria no dia 22 de outubro. Para você ter uma ideia, sabe quando exatamente Miller aceitou esse negócio? No dia 5 de outubro. E só aceitou porque Joshua Himes, o seu colaborador mais direto, insistiu e buzinou bastante para que Miller aceitasse. Aí ele conseguiu aceitar. A verdade é que, com o desapontamento, Jesus não voltando nessa data, do dia 22 de outubro, os milleritas agora estavam em maus lençóis. O que eles iriam fazer? E quem sabe em outro dia a gente pode falar mais sobre as possíveis consequências desse desapontamento. Mas os pioneiros adventistas entenderam, lendo Apocalipse 10, o que tinha acontecido. Eles entenderam que aquela expectativa, aquela experiência de esperar Jesus voltar era muito agradável, era doce ao paladar. Mas agora o desapontamento era extremamente cruel. Era uma experiência amarga, igual nós vemos aqui prefigurado. Mas eles também entenderam, e esse é o ponto principal aqui, eles também entenderam o que está no verso 11, que o plano de Deus para eles não havia chegado ao fim, que Deus ainda tinha muita coisa para eles. Era necessário que eles continuassem profetizando, pregando e entendessem qual era a mensagem para aquele tempo. Então esse é um verso de encorajamento que serviu muito para os primórdios da Igreja Adventista. A gente pode dizer que desde o comecinho a Igreja Adventista ela se preocupou muito com o estudo da Bíblia. Outro verso que é muito importante é esse que aparece aí, Apocalipse 12, verso 17. Ele diz assim: o dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos. Na sua Bíblia está descendentes. Todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Apocalipse 12, todo ele é uma narração sobre um conflito em várias etapas. Esse conflito, ele começa no céu.
O agente inimigo de Deus é apresentado no verso 9 como sendo Satanás. O grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. A própria Bíblia identifica esse signo. A gente não precisa nem usar a imaginação aqui. A Bíblia já está dizendo quem é o dragão. Agora o dragão passa a perseguir a mulher, que simboliza o povo de Deus. Durante todo o Antigo Testamento, esse relacionamento entre Deus e o seu povo é simbolizado como o de um homem com a sua esposa. E muitas vezes, quando o povo de Deus é infiel, isso é chamado de adultério. O povo estava traindo a sua confiança em Deus e trocando Deus por outros deuses. Então aqui, mais uma vez, a mulher simboliza o povo de Deus. Os descendentes da mulher são justamente o povo de Deus que estaria vivendo nos últimos dias. E o que aconteceria com o povo de Deus nos últimos dias? Eles seriam perseguidos pelo dragão, ou seja, o próprio Satanás iria perseguir o povo de Deus. Quer dizer então que Satanás está perseguindo todas as igrejas? Significa então que o ódio de Satanás é contra os cristãos? Sim, de certo sentido é verdade. Mas vamos ser mais específicos. Satanás ele tem um ódio especial contra um grupo. Esse grupo de pessoas tem duas características nesse texto aqui. Diz aqui que eles guardam os mandamentos de Deus e eles possuem o testemunho de Jesus. Os mandamentos de Deus sempre foram os mesmos. Deus revelou ao seu povo qual era a sua vontade por meio de 10 mandamentos. E ao longo dos séculos, aqueles que têm perseverado em permanecer fiéis aos 10 mandamentos atraem a oposição dos religiosos e do próprio Satanás em última instância. Mas existe aqui um outro componente. A Bíblia fala do testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19:10, você pode ler depois, identifica o testemunho de Jesus como o espírito de profecia, a manifestação profética, a revelação de Deus faria parte desse grupo especial que estaria vivendo nos últimos tempos. Deus enviaria um profeta especial. Então o povo de Deus tem essas duas características de acordo com esse texto aí. Já vimos que o povo de Deus deveria profetizar mesmo depois de passar pelo desapontamento. E já vimos que Deus os ampararia através da manifestação da profecia. Mas eu dizia antes para você que quando a gente olha essas coisas, quando a gente percebe essas características, a gente pode ter um negócio. A igreja adventista sempre foi caracterizada como uma igreja que estuda a Bíblia, que precisa entender a mensagem de Deus através da Bíblia. E, portanto, ela não nasceu para ser mais uma igreja entre tantas outras que existem. Deixa eu contar uma história para você. Uma vez eu estudei a Bíblia com um rapaz. Eu conheci esse rapaz no ônibus. Ele estava lendo a Bíblia, eu me aproximei e ofereci para ele o estudo bíblico. E ele disse, tá bom, você pode ir lá na minha casa. Naquela época eu era um menino de uns 16, 17 anos, morava na minha cidade, aqui pertinho de Guarulhos, e precisaria pegar um ônibus para chegar à casa daquele rapaz para estudar a Bíblia com ele. E ele disse assim, você vai pegar o ônibus Fortaleza e vai descer um ponto antes do final. Eu morava já a mais ou menos uma meia hora do centro de Guarulhos. Peguei o ônibus perto da minha casa, andei mais quase meia hora, dentro de Guarulhos ainda. Já estava num lugar que se me deixasse lá eu não saberia voltar. E aí quando eu desci no ponto de ônibus, o ônibus continuou andando, fez uma curva atrás de uma montanha e foi embora. Uau, estava longe. Mas eu consegui felizmente achar a casa do rapaz, começamos a estudar a Bíblia e descobri que ele fazia parte de uma igreja. E eu perguntei para ele, porque eu nunca tinha ouvido falar daquela igreja, mas que igreja que é essa? De onde surgiu essa igreja? E ele me contou a história de como a igreja dele nasceu. Ele disse assim, olha, meu pastor, ele era guitarrista. E ali na igreja que ele frequentava antes, não deixava ele tocar. Eu não sei se ele tocava bem, se tocava mal, mas não deixava ele tocar. E ele ficou chateado porque ele não podia tocar. Aí sabe o que ele fez? Foi lá e fundou a igreja dele. Agora pode tocar feliz da vida. E eu quero dizer para você que existem vários motivos para as igrejas serem fundadas. Às vezes brigas, infelizmente ganância de alguns líderes religiosos,
às vezes discordâncias teológicas. Mas enfim, a Igreja Adventista, ela não surgiu de tudo isso. Ela surgiu pela necessidade de entender a palavra de Deus, as profecias, e esse grande movimento de pessoas de várias igrejas unidas em torno da mensagem da volta de Jesus e da necessidade de estudar a Bíblia para compreender esse assunto, fez com que surgisse a Igreja Adventista. Portanto, ela não é só mais uma igreja. A Igreja Adventista hoje, ela é parte de um movimento mundial que tem uma mensagem para dar a todas as pessoas. Deus ama a todos. Deus quer salvar a todos. E por isso Ele escolheu um povo para representá-lo e transmitir essa mensagem. E eu quero que você acompanhe comigo esse texto, que deve ser um texto muito conhecido, um texto que você deve sublinhar, anotar e conhecer bem na sua Bíblia. Apocalipse 14, verso 6, diz assim: Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas, ou o Evangelho eterno, para anunciá-las aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Temam a Deus, dizia em alta voz, deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, a expressão aqueles que habitam sobre a terra. Essa não é uma expressão topográfica, não é uma descrição das pessoas que estão no mundo. Essa é uma expressão técnica, ela aparece várias vezes no Apocalipse, não é só aqui não. E detalhe, essa expressão não é neutra. Por exemplo, em Apocalipse 13, aqueles que habitam sobre a terra são aqueles que vão receber a marca da besta. Então, aqueles que habitam sobre a terra aí, é uma expressão para caracterizar, para representar os inimigos de Deus. São pessoas que estão preocupadas com esse mundo e não estão olhando para o céu, não estão vivendo, levando em consideração a mensagem de Deus. Esses são aqueles que habitam sobre a terra. Mas a boa notícia é que Deus ama a todos, e Deus também ama essas pessoas, a ponto de dar a sua última advertência para elas. E no que consiste essa última advertência? O verso 7 explica para a gente. E aqui nós temos dois pontos importantes do verso 7. Primeiro, a gente lê aqui, logo no comecinho, que nós devemos temer a Deus e dar glória. É necessário reverência, reconhecimento de quem é Deus, e ao mesmo tempo, isso está em função de uma verdade. E qual verdade é essa? Chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Então a proximidade do juízo leva à necessidade de preparação. Você tem que se preparar para o juízo. E ao se preparar para o juízo, aqui diz o texto: adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Duas coisas importantes existem aqui nesse verso 7. Primeira delas, nessa frase aí, adore aquele que fez os céus, o mar e as fontes das águas. Você se lembra de alguma coisa quando você lê esse texto? O Apocalipse, ele foi feito, esse é um segredo importante, ele foi feito para ajudar você a se lembrar de algumas coisas do Antigo Testamento. Por exemplo, se eu estou contando aqui uma história para você e falo assim: e a menina ia pela estrada fora e bem sozinha. Quando eu uso essa frase, pela estrada fora e bem sozinha, você lembrou de alguma coisa? Do que você lembrou? Da história do Chapeuzinho Vermelho, essa frase é de lá. E se eu digo assim, nós temos que vencer, temos que acordar cedo, porque você sabe, aos vencedores, as batatas. Você lembra dessa frase? Essa é uma frase que está no Quincas Borbas, do Machado de Assis. Quem leu o livro, ou quem estudou sobre ele, automaticamente relacionou. Quem não leu, quem não estudou, vai passar batido. O Apocalipse faz isso. Ele tem ecos, ele tem alusões a coisas que estão no Antigo Testamento. Então olha só o que ele está falando aqui. Adorar aquele que fez os céus, o mar. Isso te lembra alguma coisa? Êxodo 20, verso 8. Verso 8 não, verso 11. Esse é o texto que fala do sábado.
Adorai aquele que fez os céus, o mar e as águas. Só que tem uma coisa no Apocalipse aqui que não está lá em Êxodo, que são as fontes das águas. As fontes das águas vai aparecer em Gênesis capítulo 9, que é quando fala a respeito do dilúvio. Então olha a conexão que o Apocalipse está fazendo. Ele está fazendo uma conexão dupla. Primeiro, com o quarto mandamento, exaltando a Deus como Criador. Mas ele também está fazendo uma conexão com o dilúvio, lembrando que Deus é o juiz, aquele que já interveio no passado e intervirá no futuro. É o mesmo tema que está sendo desenvolvido por todo o verso 7. Adorar aquele que é Criador e juiz. Aquele que nos deu o sábado como Criador e aquele que enviou o dilúvio como juiz. Então a gente consegue entender que existe uma mensagem para ser dada a todas as pessoas. Nós existimos em função dessa mensagem. Só que infelizmente, para muitas pessoas hoje, pertencer à igreja adventista ou pertencer a qualquer outra igreja não faz diferença. Alguns até dizem assim: o importante é que a gente acredita no mesmo Deus. Bom, Deus é o mesmo, mas a gente pode ter visões diferentes e não bíblicas sobre Ele, sobre a sua palavra, sobre os ensinamentos. Isso acontece só por uma razão. Alguns adventistas simplesmente ignoram a história da igreja, ignoram a sua mensagem e têm um conhecimento apenas superficial sobre todas essas coisas. Bom, então eu preciso ir para o capítulo 2 e dizer que, para piorar um pouco, o nosso mundo mudou. Eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito disso, mas nós vivemos num período da história que os estudiosos chamam de pós-modernidade. E o que é a pós-modernidade ou pós-modernismo? Existe uma série de ideias complexas relacionadas a isso. Então, para simplificar, para o nosso propósito prático aqui, nós vamos dizer que o pós-modernismo é uma espécie de estrutura que vai regulando algumas coisas: o pensamento, o comportamento, as tendências, a cultura, as artes, e isso afeta também a religião. Então, para nós aqui, pós-modernidade vai ser isso. É como se a pós-modernidade fosse uma espécie de polícia vigiando tudo o que acontece e regulando as coisas que envolvem a cultura, a religião, o comportamento, etc. Bom, mas como é que isso nos afeta? Em várias áreas. Mas especialmente quando a gente pensa que a pós-modernidade ela tem uma base muito forte. E essa base é a seguinte: na pós-modernidade não existem verdades. O que existe são metanarrativas. O que é isso? Não se preocupe. A ideia é muito simples. A ideia é de que cada grupo tem a sua própria verdade. Então, eu posso acreditar que o sábado é um dia santo, mas o outro vai acreditar que Buda é o caminho para a transcendência. O outro vai acreditar que se ele seguir as orientações de Krishna, ele vai ser feliz. E cada um tem a sua verdade. Por isso, você nunca pode dizer assim: eu tenho a verdade, ou eu conheço a verdade, que é geralmente o discurso que a gente usa, né? Você já viu um adventista dando testemunho dele? Ele fala assim: eu vivia triste, eu vivia assim, eu vivia assado, mas aí eu conheci a verdade. A gente fala assim, só que o mundo hoje está vacinado contra esse discurso. É errado falar? Não, porque Jesus mesmo se apresentou como uma verdade. Eu estou seguindo o que Jesus disse, mas as pessoas recebem isso mal, porque para elas não existe uma verdade para todo mundo, uma verdade absoluta. O que existe é a minha versão, aquilo que eu quero acreditar. E quando a gente fala de uma verdade a ser dada ao mundo, alguns adventistas acham que nós deveríamos ser mais humildes. Nós não somos melhores que os outros. Bom, melhores nós não somos, somos iguais a todo mundo, mas nós somos chamados a falar a respeito do que a Bíblia diz. E a Bíblia ensina que tem que ser dada uma mensagem precisa. Nós acabamos de ver Apocalipse 14, 6 e 7. E eu já vi muitas pessoas dizendo assim: olha,
Numa escola sabatina, por exemplo, em Santa Catarina, durante a lição, alguém disse assim: olha, o sábado é verdade para nós, mas tem pessoas que não guardam o sábado, e elas têm o caminho delas. Uma vez na igreja, uma igreja aqui em São Paulo, não vou falar não porque eu estou no estado, né? Mas eu estava há muitos anos numa igreja, acabou o culto, um pianista veio saindo junto comigo, e ele disse assim: olha, problema é pianista, tá vendo? Esse pregador, ele devia ter mais cuidado, porque isso aí que ele está dizendo é verdade para nós adventistas, mas não é para todo mundo. Então, desde quando a verdade passou a ser para nós? Não, a verdade da Bíblia é para todos. O que é verdade, é verdade. Eu não posso sair lá fora, está chovendo, e eu vou dizer assim para a pessoa que está do lado: está chovendo para mim, para você está sol. Não existe. Eu vou esbarrar numa coisa chamada realidade. Tá? A verdade sempre foi definida como correspondência à realidade. Se eu, por exemplo, quiser pular aqui achando que eu vou, se eu quiser pular do alto dessa igreja, eu sou livre para isso, não sou? Vou ser livre até me esborrachar. Então, eu não posso anular pela minha crença a lei da gravidade. É óbvio isso. É claro que há algumas coisas que são extremamente complexas e o raciocínio humano por si só não vai conseguir compreender. Nós não temos competência para definir por nós mesmos com a nossa mente a verdade, mas Deus revelou a verdade suficiente para nós sermos salvos. Por isso que existe um texto da Bíblia, Deuteronômio 29:29. As coisas reveladas pertencem a quem? A nós e aos nossos filhos. E as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Deus não revelou tudo, porque tem coisas encobertas. Mas as coisas que Ele revelou para quem? Para nós, em nosso benefício. Agora, quando a gente olha essas coisas aí, essas afirmações, existem alguns problemas. Porque quando as pessoas dizem assim: as doutrinas não importam, o importante é Jesus, esse tipo de coisa assim, que você já deve ter ouvido. Então a gente tem que pensar o seguinte: mas se as doutrinas não importam de verdade, por que a gente tem que sustentá-las? Não são importantes? Será que é isso que a Bíblia fala? Olha o que diz aí o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. 2 Timóteo 4, 3, na minha Bíblia diz assim: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, ou, como dizem algumas versões, a sã doutrina. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos ouvidos. Então, a doutrina não é definida pelo gosto do público que ela atende. A doutrina se deriva através da revelação que Deus deu. A doutrina verdadeira é fruto da revelação de Deus feita pelo seu Espírito. Vamos avante aqui. A Bíblia diz também para nós, você pode ir procurando aí, João capítulo 17. Mas olha que interessante, quando a gente pensa em doutrina, doutrina na verdade é ensinamento. Tudo que a Bíblia ensina é uma doutrina. Olha como não faz sentido. Algumas pessoas dizem assim: o importante não é a doutrina, o importante é crer em Jesus. Mas crer em Jesus não é uma doutrina. Doutrina é todo o ensino. Então crer em Jesus também é uma doutrina. Não tem como dizer que as doutrinas importam, basta crer em Jesus. O próprio Jesus se manifestou em relação a isso. Você pode ir acompanhando aí comigo, no Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, na minha Bíblia diz assim, 7,17, João 7,17, diz assim: quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se o meu ensino, ou dependendo da tradução, se a minha doutrina, veja, doutrina e ensino são a mesma coisa, tá? Tanto é que a versão, as mudanças aí na tradução, saberá pelo meu ensino, vem dele ou se falo por mim mesmo. Percebeu? Jesus está dizendo que nós devemos conhecer a doutrina, devemos conhecer o seu ensinamento e devemos provar as doutrinas. Os apóstolos, na época deles,
viviam para defender a doutrina verdadeira e orientar as congregações que faziam parte. Se Paulo não achasse que doutrina importava, ele não escreveria metade das cartas que ele escreveu. Ele ia pensar assim, o povo lá está feliz, então tudo bem. Mas não era isso que movia o apóstolo. Ele sabia que crer na verdade era importante para que ninguém fosse confundido a respeito daquilo que realmente Deus queria para a vida deles. Agora existe um desafio no meio de tudo isso, já que nós estamos num novo tempo, com uma nova mentalidade, onde as pessoas estão pensando diferente. Nós deveríamos pensar nessa pergunta aí. Como é que nós podemos ser relevantes, ou seja, fazer a diferença no mundo, mas sem perder a nossa identidade, sem deixar de ser quem nós somos? E aqui, nós vamos para o nosso terceiro capítulo, estamos caminhando para o final. Veja, nesse capítulo aqui, eu quero falar um pouquinho sobre um problema, que é um problema que nós enfrentamos, que tem a ver com essa mudança de tempo. Porque quando a gente fala de mudança de tempo, a gente não está falando de coisas apenas teóricas, coisas complicadas. A gente está falando de algo que afeta o dia a dia das pessoas. E a gente verifica isso exatamente quando a gente percebe aquilo que é chamado de novas gerações. E eu sei que, graças à mídia, existe um problema sério, porque as pessoas estão cada vez mais vivendo uma separação entre gerações, uma distância entre gerações, uma falta de respeito entre pessoas de faixas etárias diferentes. Mas a gente vai tentar entender exatamente o que são essas novas gerações de forma muito simples. Eu quero ler com você antes um texto bíblico que está em Êxodo 10, verso 9. Veja que quando a gente pensa em grandes mudanças que afetam a sociedade, elas se refletem nas pessoas que estão inseridas no nosso mundo. E a gente tem que ter uma preocupação, sim, com as novas gerações. Olha o que diz aqui, Êxodo 10, verso 9. Moisés respondeu: iremos todos, jovens e velhos, nossos filhos e filhas, e todos os nossos rebanhos, pois celebraremos uma festa em honra ao Senhor. Moisés disse isso num contexto em que Faraó falou para ele: olha, vocês podem sair do Egito, mas deixem aqui as crianças. Não é falando? Vai todo mundo, as crianças inclusive. Nós não vamos deixar os mais jovens aqui. Veja que a preocupação desse líder era com todo o povo de Deus. E nós também temos que ter essa preocupação. Devemos entender que a vontade de Deus é que todo mundo esteja vivendo a mensagem para esse tempo. Não importa se mais velhos ou mais novos, todos têm que viver essa mensagem. E olha, quando a gente fala de gerações, existe uma ferramenta aí, que são os estudos generacionais. Eu preciso fazer aqui uma ressalva. Esses estudos não são ciência exata. Esses estudos têm vários autores que propõem datas, períodos diferentes, e a gente tem que ter em conta isso. Mas de forma geral, se estuda hoje que uma geração dura em torno de 20 anos. Então, naquele período, as pessoas que estão vivendo ali são afetadas por acontecimentos históricos, por revoluções tecnológicas, por cultura. Então, tudo isso marca essas pessoas que nascem nesse período de 20 anos. Então, existem alguns estudos aí, e você pode acompanhar, você vai se identificar aí, porque certamente você nasceu em um desses períodos aí. Então, se você nasceu entre esse período, eu acho muito difícil, entre 29 e 39, acho que não tem ninguém aqui, talvez, que esteja aí nessa faixa de idade, é o que se chama hoje de geração silenciosa. Depois nós temos os baby boomers, chamados assim porque viveram na época do pós-guerra. Então imagina, os soldados estavam lá no front, eles voltaram, teve uma explosão na taxa de natalidade, por isso que é baby boomers. Então eles viveram desse período aí, de 40 a 59. Aí vem a geração X. Tem alguém aqui dessa geração X que nasceu entre 60 e 79? Muito bem, eu não queria dizer nada, né? Mas os seus cabelos brancos já estão dizendo. Essa geração X é a geração que vive uma fase muito importante, porque aqui nós já temos a revolução sexual, nós temos uma revolução cultural muito forte na década de 60.
Não vou entrar em muitos detalhes. Depois disso, nós temos a geração mais bonita, cheirosa, charmosa, que é a geração Y, daqueles que nasceram entre 80 e 99. Levanta a mão aí, povo bonito. Isso aí, tá vendo? Eu que nasci em 81 faço parte. E aí você tem essa outra geração que vem depois, de 2000 a 2019, chamada de geração Z. E essas outras aí que o povo fala, alfa, beta, gama, isso. Amigo, entenda. Alguém descobriu que fazer livro sobre geração dá dinheiro. Então começou a surgir muito quanto é que é livro. Mas cientificamente, academicamente, não se tem muita coisa. Mesmo porque primeiro a geração tem que existir, para depois as pessoas estudarem ela. Não deu tempo de estudar uma próxima geração. E claro, eu mencionei aqui que cada geração é marcada por uma série de fatores. Então veja, falando das gerações mais recentes aí, tá? Nós temos em 90 o início da internet comercial. Internet existe desde a década de 60, mas internet comercial existe a partir desse período aí. Eu lembro que lá em casa a gente pegava uma revista, um livro, ligava o computador, ligava o discador. Se você não sabe o que é isso, eu nem vou explicar para não me sentir muito velho. Aí a gente tinha que ler a revista, o livro, até o discador funcionar, fazia um chiado horrível, e aí você conseguia acessar a internet. Era todo um negócio. Em 2000 começaram a existir plataformas de vídeo, mas também redes sociais. Isso aqui faz toda a diferença. Quando surge o Facebook, Orkut, lá em 2004, se você teve uma comunidade no Orkut, não levanta a mão, não se entrega, não seja assim. Em 2010 começaram então a surgir as primeiras selfies e as redes de compartilhamento de imagem. Por quê? Porque agora os celulares, a começar pelo iPhone, tinham essa possibilidade de você tirar foto frontal com grande qualidade. Aí aquela fase todo mundo tirava foto de biquinho, assim, né? Negócio ridículo. Então, em 2010 também surgiram essas plataformas de vídeo, de compartilhamento de vídeo curto, né? Que são altamente viciantes. E agora, o que existe? Existe, IAs, que cada vez estão evoluindo muito rapidamente. Eu lembro que surgiu um vídeo de um menininho que estava no elevador. Você viu esse vídeo? Agradecendo, pedindo a Deus primeiro para que não deixasse preso. Aí o elevador abriu e agradeci, todo mundo, ai que lindo, é a fé, não sei o quê. Não é nada de fé não, é por IA. A IA, ela está avançando uma velocidade tão grande que a gente tem dificuldade hoje de discernir o que é e o que não é real. Isso vai afetar a próxima geração, já está afetando. Tenha certeza disso. E claro, uma dica que vale ouro. Toda vez que você tiver dúvida se é ou se não é IA, coloque numa tela grande. A tecnologia das IAs só permite enganar se você estiver usando uma tela pequena. Por enquanto, tá? Os defeitos, os bugs, eles não são perceptíveis numa tela maior, mas numa tela pequena você consegue perceber. Bom, então vamos avante aqui. Assim, quando a gente pensa em todas as questões de mudanças, de perda de identidade, como é que será o adventismo daqui a alguns anos? Nós precisamos lembrar que a nossa mensagem não é apenas uma mensagem de quatro paredes. É uma mensagem que tem implicações, que diz respeito a todas as áreas da vida. E quando você vai ler a Bíblia e as orientações que Deus nos deixou para esse tempo, existe orientação sobre saúde, sobre vestimenta, sobre música, sobre relacionamento, sobre tudo. Deus quer que a gente viva essas orientações. Ele não deixou aquilo lá para ocupar um lugar na sua estante, para ficar bonito. Ele deixou aquilo lá para a gente realmente praticar. Não adianta você saber e não praticar. Não adianta a gente ir por um caminho porque A ou B disseram que aquele caminho é legal, funciona e dá certo. Não, Deus já revelou o que Ele quer. Eu me lembro que a gente viveu em Curitiba um tempo e lá uma igreja resolveu fazer um programa que acontecia no estacionamento da igreja. Aí eles pegaram várias músicas evangélicas,
diminuir um pouco a mensagem para que fosse assim mais sobre amizade, sobre autoajuda, e começaram a fazer muito sucesso. A igreja começou a lotar, o programa bombava. Mas e depois? Quantas daquelas pessoas aprenderam realmente os princípios que a Bíblia ensina? Quantas vidas foram realmente transformadas? Uma coisa é você encher a igreja. Para a gente encher a igreja é muito fácil. Gente, para encher uma igreja é fácil. A gente pode encher uma igreja. O difícil é você pregar a mensagem que deve ser pregada para esse tempo. O difícil é você instruir as pessoas com a verdade. São coisas diferentes. Não pense que só o encher a igreja faz parte da nossa vocação. Deus não nos pediu isso. Deus quer salvar o máximo possível de pessoas, mas sem abrir mão da mensagem que Ele transmitiu para esse tempo. Então isso é importante. A nossa mensagem, ela deve nos afetar em todas as áreas da nossa vida. E olha, nós não precisamos copiar o estilo de ninguém, não precisamos imitar para atrair pessoas. Nós temos uma mensagem que é uma mensagem diferente, uma mensagem que está baseada na palavra de Deus. E hoje a igreja precisa fazer uma única coisa. Ela precisa ser igreja. É isso que ela precisa fazer. Olha o que diz aí o livro de Romanos, capítulo 1, verso 16. Paulo era uma pessoa muito culta, uma pessoa preparada, mas ao mesmo tempo ele tinha senso de propriedade. Ele sabia o que precisava ser feito. E olha o que ele diz aí em Romanos 1,16: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Paulo acreditava no poder do Evangelho. Paulo não ficava inventando, incrementando, criando, não. Ele sabia que o Evangelho, quando fosse pregado, iria atrair as pessoas. A gente não precisa criar luzes, neon, mudar muita coisa. Não, quem atrai as pessoas é o Espírito Santo. Quando eu começo a substituir os elementos do culto por coisas pensando em atrair pessoas, eu estou desmerecendo o poder do Espírito Santo. Quem convence o pecado, do juízo, da justiça, não sou eu. Não é o tipo de música, é o Espírito Santo. Então quem tem que fazer o trabalho é Ele, não eu. O que eu preciso fazer é não atrapalhar o Espírito Santo. O que eu preciso fazer é ser coerente. Porque se eu viver a mensagem, automaticamente as pessoas vão ver que ela funciona. Agora, se eu mesmo estou meio assim, né? Não estou muito certo do que acredito, como é que eu vou convencer as pessoas? O pastor Marroca, nosso presidente, contou uma história que eu acho muito interessante. Eu acho que eu devo ter contado em algum lugar, mas ele disse que o sogro dele uma vez recebeu 2 pessoas de uma outra igreja. Essa igreja que vai sempre de porta em porta, vocês sabem, né? E aí ele disse que foram falar sobre o sábado. O sogro dele, um ancião de igreja adventista há muitos anos, pegou a Bíblia e ficou uma manhã inteira e dava Bíblia para cá e Bíblia para lá, acabou com eles. Provou por A mais B, não deixou resto de nada, pedra sobre pedra. O sábado era o dia do Senhor. Quando os 2 estavam indo embora, um deles virou para o sogro, o pastor Marroca, e disse assim: posso só dizer uma coisa? Pode. Puxa, o senhor conhece bastante a Bíblia, né? Olha, vou deixar parte, né? Mas tem uma coisa que me intriga. Ah, é? Éramos nós que estávamos visitando o Senhor. Nós que saímos para pregar. Por que nós conhecemos tanto e não pregamos? Por que nós conhecemos e não vivemos? As pessoas percebem essa falta de sintonia, essa idiosincrasia. Nós precisamos ser coerentes. É isso que talvez falte para nós. Não precisamos imitar ninguém, não precisamos mudar o que nós somos, as bases que nós temos. O que precisamos é viver de forma coerente. E para nós terminarmos a relação final, a gente precisa entender algo muito importante que parece que as pessoas não estão percebendo. Quando a gente fala de identidade e missão, como se fossem 2 coisas separadas, temos que manter a identidade e temos que cumprir a nossa missão.
Parece bonito, né? Só que tem um problema fundamental de compreensão. O problema é o seguinte: identidade e missão têm uma relação entre essas duas coisas. E essa relação mais aproxima do que separa. E eu quero que você perceba isso nesse texto aqui, Isaías 6, verso 8. Esse é um texto bem conhecido. Aqui é narrado o chamado de Isaías. Isaías 6, verso 8 diz assim: então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a esse povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Veja, Isaías tinha uma função, né? Uma identidade. Qual que era? O que ele era? Profeta. Mas ele tinha essa identidade, ele foi chamado para ser um profeta, a fim de fazer o quê? Anunciar o povo. A identidade dele como profeta só existia em cumprimento da sua missão. Percebeu onde eu quero chegar? Não dá para separar as duas coisas. Identidade existe em função de missão. Nós só somos quem nós somos porque Deus nos chamou para fazer aquilo que nós devemos fazer. É a nossa missão quem nos define. Portanto, nós temos que manter a nossa identidade como parte da nossa missão. O nosso dever, como a gente já falou antes, é viver a mensagem adventista em todas as áreas, esperando Jesus voltar. E quando nós estivermos fazendo isso, nós vamos desejar compartilhar de forma intencional isso com as outras pessoas, das mais variadas maneiras, de forma natural, não como algo forçado, como um programa. Veja, a gente fala muito de recepção, e a gente teve aqui um dia um programa muito bonito sobre a recepção da igreja. Mas a recepção da igreja não é só uma coisa que acontece lá fora. Sabe por quê? Porque o consultório do dentista onde você vai tem uma recepção. Algumas empresas têm recepção. Mas a igreja, a recepção somos nós. Se as pessoas entrarem aqui e o sorriso estiver só do lado de fora, não faz diferença. Nós temos que ser acolhedores. A gente tem muitos programas de saúde, e são programas bonitos que atraem pessoas. Mas se a gente perguntar assim, quantos estão vivendo a mensagem de saúde? Adianta ter programa de saúde? Nós temos diversos documentos sobre música na igreja. E por que muitas vezes a gente vê as pessoas discutindo sobre esse assunto? A igreja já disse o que ela pensa. Você já viu sobre isso? Pois deveria. Os documentos são públicos. A igreja tem um manual para expressar uma série de coisas. A igreja já disse quais são as orientações bíblicas em que ela acredita para a questão de vestimenta. A igreja já disse. Eu não preciso ficar imaginando. Às vezes a gente não vive, a gente não estuda, a gente não conhece, a gente não sabe a identidade que tem. E por isso a gente se vê em tantos problemas e as pessoas lá fora percebem. Eles não sabem o que eles acreditam. E quando a gente souber e viver, isso vai transformar a vida das pessoas. Querido, Deus nos chama nesse tempo para viver como adventistas de verdade. Não basta ter sabor adventista. Você precisa ser um adventista de fato. Que Deus abençoe você. Que Deus ajude você a vencer seguindo o exemplo dele. Nós vamos então, nesse momento, fazer uma oração de consagração, pedindo que Deus abençoe a sua vida, que Deus ajude você a ter discernimento e principalmente a vencer naquelas áreas da vida em que você sente que ainda está distante de Deus. Talvez por negligência, porque nós somos passíveis disso, todos nós. Talvez por insistência em fazer as coisas do seu jeito, mas todos nós precisamos mudar. E temos que reconhecer isso. A graça de Deus se acha disponível para nos transformar, para nos abençoar e nos tornar em canais de bênção. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, queremos nessa manhã, depois de estudar esse assunto, pedir que o Senhor nos abençoe, porque não queremos mais ser quem nós somos. Queremos ser quem o Senhor nos chamou para ser.
Queremos ser o teu povo, com todas as prerrogativas e direitos, mas principalmente sem nos esquecer dos nossos deveres diante do Senhor. Abençoa-nos, usa-nos para dar a última mensagem nesse tempo, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.